tá? E hoje eu queria falar para vocês do meu Jesus, tá? O meu Jesus, que é exatamente o que esta canção que a gente acabou de cantar, e depois nós vamos cantar de novo com bastante propriedade, o que ele fez e o que ele faz, e eu creio que continuará fazendo na minha e na sua vida, a cada dia até a sua volta. Pode passar, Otávio. Eu queria dividir com vocês um pouquinho da minha história, né, para poder contextualizar depois o restante. Eu nasci num berço cristão, né, já nasci, minha mãe, todo mundo da minha família já era cristã. Eu fui crescendo dentro de uma igreja pentecostal, né, a gente era da Assembleia no começo. E quando eu cheguei na minha adolescência, assim, aquela fase, né, a gente começa a se perguntar muitas coisas, e eu não entendia muitas coisas, né? Eu participava de muitas coisas, eu cantava, eu tocava, né, eu regia o coral, várias coisas. Mas eu ainda não tinha tido um encontro pessoal com Cristo. Acredito que muitas pessoas aqui, hoje, podem estar nessa situação. O que mudou para mim foi o dia que eu conheci a minha bênção, o Jackson. O Jackson veio de uma família que não era cristã, e a gente se conheceu, namorou, não namoramos muito tempo, namoramos 1 ano, depois já casamos, e ele teve um encontro pessoal com Cristo antes do que eu, que nasci num berço cristão. E eu via o amor dele, era um amor que não tinha em mim. O amor dele pela Bíblia. A minha mãe deu uma Bíblia para ele, vou contar para vocês. A minha mãe deu uma Bíblia para ele antes dele se converter. Não fui eu que converti o Jackson, foi a Bíblia da minha mãe. E ele ganhou o presente sem graça, ele falou assim, eu prometo que eu vou ler um pedacinho todo dia. Mas ele veio de uma religião que era uma mistura assim, tipo de espiritismo, com religiões orientais, uma coisa bem diferente. E ele se comprometeu com ela, e como ele é de palavra, ele tinha que cumprir, né? Aí ele chegava à noite da faculdade, ele me conta, e ele tinha que ler um pedacinho, mas dava um sono nele, um sono. Mas ele lia. E aí ele começou a ser confrontado, porque a palavra de Deus ela é viva, amém? Ela é viva. A palavra de Deus diz que é mais penetrante, mais afiada do que uma espada, porque penetra. E a palavra de Deus foi certa no coração do Jackson. E ele começou a confrontar aquilo que ele vivia, né, na prática religiosa dele, com aquilo que ele estava aprendendo, e que aquilo mexia com o coração dele. O Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. Então, eu nem esperava, um dia ele falou para mim assim, eu vou me batizar. Eu falei, vai se batizar? Ele falou, vou amanhã. Eu falei, amanhã? Ele falou, e foi assim, uma coisa assim, que não teve nada da minha mãozinha lá, não sei a oração, né? E ele se converteu assim, ele se batizou, e eu via nele que ele orava, e ele lia a Bíblia, e ele me perguntava as coisas. Afinal, eu nasci na igreja, e ele me perguntava, me enchia de perguntas. E sabe o que eu sabia responder para ele? Nada. Muito pouco. Quase nada. E aquilo começou a me incomodar. Eu comecei a ficar incomodada. Falei, meu Deus, ele mal começou a fé e eu tô com inveja, porque eu não sou assim. E aí um dia só eu e Deus já tinha vindo na frente, eu já tinha falado que eu queria aceitar Jesus, eu já tinha me batizado, né? Eu já tinha feito toda a parte religiosa, eu já tinha feito. Mas lá dentro faltava esse encontro pessoal. Então, um dia, só eu e Deus, lá na sala da primeira casa que eu tive, eu ajoelhei e falei, Senhor, eu quero o Senhor de verdade na minha vida. De verdade. Entra no meu coração, entra na minha vida, me ensina, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer de verdade. Eu não quero só ir na igreja. Eu não quero só participar do culto. Eu não quero só fazer parte do coral, tocar na orquestra. Eu quero conhecer o Senhor. E sabe o que aconteceu? Naquela hora, nada. Mas depois aconteceu tudo. E eu fui sentindo uma vontade enorme de ler a Bíblia. De ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia e Deus começou a trabalhar comigo. E aí é bem essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, né? Uma borboleta, ela tem várias fasezinhas, né? Até ela ser a borboleta bonitinha que a gente vê voando. E Deus foi me transformando, Ele foi me mudando, Ele foi falando comigo e foi me mostrando.
Eu carregava a Bíblia para onde que eu ia. Eu ia no hospital, eu carregava a Bíblia. Eu estava numa fila de espera, eu estava lendo a Bíblia. Eu estava no ônibus, eu estava lendo a Bíblia. Era o tempo inteiro. E quanto mais eu lia, mais eu queria saber, porque eu estava com fome da palavra de Deus. Talvez você esteja assim. Talvez você é da igreja a vida inteira, mas você ainda não teve um encontro real com Cristo nessa manhã. E eu vou te dizer uma coisa, a partir do dia que você tiver essa decisão racional e de todo o seu coração você desejar que Cristo te transforme, você se abrir e falar, Espírito Santo, entra em mim, habita em mim, eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser uma nova criatura, se prepara, que tudo vai ser diferente. E foi maravilhoso. E Deus foi trabalhando comigo, foi me ensinando a orar, foi me ensinando principalmente a mudar, porque a primeira coisa que o Espírito Santo fez comigo, ele fez assim, ó, ele me quebrou. Ele me quebrou mesmo, irmãos, mesmo. Ele falou, nada disso. Tudo que eu pensava que eu ia fazer, o Espírito Santo falava, não é assim. Não põe essa roupa. Não fala isso. Não faz isso. Muitas coisas mudaram na minha vida. Então, a primeira coisa que aconteceu, assim, de muito importante para mim, eu sempre falo, se as pessoas falam assim, faz quanto tempo você é convertido? Eu sempre falo a data do casamento. Porque eu não posso considerar o primeiro tempo. E nesse tempo, eu tinha muitas dúvidas, porque na igreja pentecostal, acho que a maioria aqui sabe mais ou menos como que é o movimento, né? E eu tinha muitas dúvidas. Então, quando começava, assim, a ter muito mover, né, falar em línguas, eu sentava. Eu não gostava daquilo. Eu pensava assim, essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo, elas estão denegrindo o nome de Cristo. Eu pensava. Nunca falei, minha mãe está aqui, mas eu pensava. Até você ter a sua experiência. Queridos, talvez nessa manhã seja a última oportunidade que eu tenha de estar aqui em cima falando, mas eu vou falar. Talvez eu não tenha mais a oportunidade de estar aqui com vocês, mas nessa manhã eu vou falar tudo que o Espírito Santo quer que eu fale. Pode passar, Miguel. André. Otávio. Vamos ler então nessa manhã o que está escrito lá em Atos 2:32. Vamos ler junto? 1, 2, 3. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Passa, acho que tem mais um. Não tem, volta. Então, aqui nessa passagem de Atos, né, Pedro está dizendo assim que a gente tem que se arrepender, ser batizado em nome de Jesus, né, para que nossos pecados sejam perdoados e que a gente automaticamente vai receber o dom do Espírito Santo. A gente tem um pouco de dificuldade de falar do Espírito Santo, não é verdade? Você pode só responder para você isso no seu coração, mas a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente aceita Deus Pai muito bem, o sacrifício da cruz de Jesus, mas o Espírito Santo a gente fica com o pé atrás, porque Satanás é sujo. Ele usa tudo que é de Deus, ele pega e coloca uma gota da presença dele e transforma tudo em coisas malignas, mas não significa que não é de Deus. Certo? Se a gente pegar 1 litro de água mais pura de um poço artesiano, e você colocar uma gota de um veneno, alguém vai beber? Não vai, não é? Mas a Bíblia fala o quê? Que nós conheceremos pelos frutos, né? Conheceremos a árvore pelos frutos. A árvore de maçã não vai dar amora, nem a de pera vai dar uva. Então, a gente tem que buscar em Deus sabedoria, tá? A gente vê Deus atuando no Antigo Testamento, Deus é o mesmo, não mudou. A gente vê o sacrifício da cruz. E você creia ou não, nós estamos num tempo que antecipa a volta de Cristo e nós estamos perto. E o Espírito Santo é o meio que Jesus escolheu. E está escrito isso na palavra dele, porque ele falou, eu vou, mas eu vou te deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Então, é promessa. E a gente tem que se apropriar disso. Porque nós servimos a Cristo e nós achamos que as pessoas que falam em línguas, esses movimentos nos assustam porque a gente tem medo do que a gente não conhece. Mas não é porque a gente não conhece que não existe e que não possa ser real. Ok? Talvez aqui ninguém fale em línguas, não estou aqui para entrar nesse mérito do dom. Tá? Não estou aqui para falar nisso. Mas não significa que qualquer manifestação desse tipo seja mentira, seja do diabo e não exista. A gente falar que os dons acabaram é um engano de Satanás.
Tá? Não estou falando do dom de línguas, a gente pode falar de outros dons. A gente pode falar, por exemplo, de visão, a gente pode falar de revelação, o dom do ensino, o dom do amor, todos os dons que estão descritos lá em Gálatas, certo? Então, não mudou. É que como a gente não conhece, a gente tem medo. E assim, irmãos, eu vou ser bem sincero, a teologia ela é uma bênção. Mas se a gente ficar racionalizando tudo na nossa fé, tudo, a gente vai ser só teoria. Tá? Só teoria não transforma o mundo. Só teoria a gente não tem poder para salvar os perdidos. E eu tenho muita preocupação. Porque do mesmo jeito que eu era teórica antes de eu ter um encontro pessoal com Cristo e que eu tinha resposta para tudo, eu acredito que muitas pessoas estejam passando por isso. E isso é muito sério, irmãos, porque a igreja ela tem que ser viva, efetiva. A igreja tem que ser diferente. Nós não podemos ser. Se você colocar uma pessoa que nunca foi numa igreja e que é boa, e pôr um cristão, e a pessoa de fora não souber identificar, tem alguma coisa de errado com a gente. Sabe o que faz a diferença na minha vida e na sua? A presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai utilizar quando você falar uma coisa pequena, que vai trazer certeza, que vai trazer aquilo que aquela pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, que vai abrir o olhar dela, que vai abrir a mente dela, vai abrir o coração dela para aceitar a Cristo. Então, não adianta a gente falar assim, você chega perto da pessoa, a pessoa está passando por um problema no casamento, você fala assim, ah, querido, é assim mesmo, é difícil, né? Mas olha, vamos orar, né? Vamos orar. Fica só na teoria. Você está passando problema no casamento? O que você está precisando? Vamos orar agora? Vem cá comigo, eu vou te levar num canto. Em nome de Jesus, Senhor, entra com a providência na vida. A gente não é esse cristão da prática. A gente é um cristão teórico. E o Espírito Santo de Deus, ele me chacoalhou. Irmãos, faz 8 anos que eu estou casada. Até hoje ele está me chacoalhando. Acho que ele vai me chacoalhar até Jesus voltar. Mas foi uma mudança. Nunca eu estaria aqui falando a Graziele de uns 9 anos atrás. Nunca. Mas esse Jesus que eu falei para vocês, o meu Jesus, não tem como você voltar atrás. Não tem como você ser o mesmo. Não tem como seu coração não ferver. Não tem como você não ter amor pelas almas perdidas. Eu lembro que eu voltava do estadual, que eu trabalhava nessa época do começo lá. Eu olhava as pessoas assim, os pacientes, as pessoas na sala de espera, o Espírito Santo falava para mim, quantas pessoas tem perdidas aqui? Quantas pessoas se morrerem hoje não estão salvas? Eu vi um ônibus passando na rua, o Espírito Santo falava comigo, olha quantas pessoas, eu ficava angustiada, eu chorava, eu falava, Espírito Santo, usa a igreja, usa o povo de Deus, me usa. Porque, irmãos, a gente não quer que o nosso filho morra sem Cristo. A gente também não quer que um mendigo morra sem Cristo. Jesus morreu por ele também. O sangue de Jesus não foi vertido por mim e por você, foi vertido por todos. Se a gente tivesse ideia do sacrifício de Jesus na cruz e da ressurreição, que Cristo venceu. E ele falou, todo poder me foi dado, todo. E depois disso, ele passou esse poder para nós. E a gente não tem feito nada. Nada. Quantas almas você trouxe para Jesus esse ano? A gente nem tem esse objetivo. A gente faz a lista de dezembro. Eu quero tal coisa, eu vou melhorar tal coisa, nananã. Devia ser assim, eu vou salvar tantas almas. Eu vou sair tantos dias para evangelizar. Não. Quanto mais a gente não faz nada. Pega uma água para mim, por favor. Quanto mais a gente não faz nada e a gente fica nessa zona de conforto, mais o amor vai esfriando. Muito mais o amor vai esfriando. Se você tem um filho, eu tenho o Jeremias, por exemplo. O Jeremias, ele é uma criança pequena, ele precisa que brinca com ele quer que brinca com ele quer que dorme com ele, conta história para ele, várias coisas, né? Como eu amo ele, eu chego cansada do trabalho, a minha vontade é só dormir. Mas eu deito com ele, conto a história para ele. Às vezes, estou bem morrendo. Mas eu tento, porque eu amo ele, eu sei que ele precisa de mim. Aí Jesus deu a vida por nós.
Pagou o preço mais alto. Tá? Ele está ali assim, ó, esperando a gente se relacionar com ele. Mas a gente está ocupado com nossos planos, com nossos sonhos, com nossos problemas. E ele está ali, esperando. Só que o tempo passa, e está passando bem rápido. Bem rápido. Quem aqui concorda que a gente fala Feliz Ano Novo e já está na Páscoa e daqui a pouco está no Natal? É o fim dos tempos, queridos. Os dias estão passando mais rápido. Pode passar para mim, Otávio. E aí, na sequência disso que o Espírito Santo estava fazendo na minha vida, você acredite ou não, querido, Deus me mostrou umas coisas incríveis. Incríveis. Eu só não vou falar aqui porque eu não quero desrespeitar que nós somos uma igreja tradicional. Mas Deus continua o mesmo. Deus falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, deu visão para Jacó, deu visão para Paulo, para João. Isso é o que a gente sabe que está escrito na Bíblia, sem ser o que a gente não sabe, né? Porque tem um versículo na Bíblia que fala que não teria nem livros no mundo para contar o que Jesus fez. Mas só que hoje a gente acha que Deus não fala mais. Não é verdade? Porque se Deus nunca mostrou nada para mim, então Ele não mostra? Não é verdade, queridos. Deus é o mesmo. O Espírito Santo trabalha da mesma maneira. O que a gente precisa é dar lugar. Lugar. É só isso. Você precisa quebrar o seu eu, quebrar suas desculpas. Você precisa parar de achar defeitos. Você precisa estar aberto e falar, Deus, eu quero que o Senhor me vira de cabeça para baixo. Muda a história da minha vida, me muda. Eu acredito nisso. Eu acho um absurdo o que a irmã falou hoje lá no curso da manhã. Mas eu gostaria muito que o Senhor me mostrasse se eu estou certo, se eu estou errado. Ora, querido. Ora. Nós temos um poder enorme que se chama oração. Irmãos, eu tenho experimentado o que é a oração. A oração abre o céu. Abre o céu. Se você é casado, ora com o seu marido. Ora com o seu marido. Se você tem filhos, ora com os seus filhos. Ora. Não é oração de 1 minuto, oração religiosa. Não é essa. É oração de entrega, oração de coração. Às vezes a gente está triste, quando eu estou triste, eu falo para Deus que eu estou triste, que eu estou injustiçada, que eu não gostei de tal coisa. Eu falo. Ele é meu pai, não tem segredo, não tem religiosidade. Às vezes a gente fica muito engessado, porque a Bíblia fala tal e tal coisa, ok. Aí a gente não vive aquilo que a Bíblia fala e a gente quer arrumar uma explicação para o que a Bíblia fala. Aí a gente pega e começa o quê? A teorizar. Então aquela teoria faz sentido para mim, então é isso aqui que eu acredito, fechei o assunto, pronto. Jesus, o Senhor não precisa entrar nisso, porque eu já resolvi essa questão. Ok? Ele não é Satanás que vai invadir, que vai te persuadir, não é isso. O Espírito Santo é a pessoa mais educada que eu conheço. Mais educada. Ele é sutil, ele é gentil e ele nunca vai te obrigar. Mas se você estiver aberto, você vai experimentar. Ah, vai. Então, Deus foi falando comigo. E eu fui descobrindo que coisas que eu tinha aprendido, né, religiosamente, na igreja que eu ia, não faziam mais sentido. Eu falava assim, eu li Apocalipse, irmãos, que é sempre o livro da minha intriga, né? Agora não é mais. Mas eu li, eu falava, meu Deus do céu, né? Como que vai ser isso aqui? O que é isso aqui e tal? Irmãos, ficou tão fácil entender. Tão fácil. E sabe o que o livro do Apocalipse fez comigo? Me deu uma vontade de falar de Jesus. Eu falo de Jesus que nem uma louca. Eu oro pelos meus pacientes. Eu não posso, mas eu faço. Porque é muito mais importante isso do que o meu emprego. Querido, quando você está cheio do Espírito Santo, não importa. Não importa. Você não vai ficar com vergonha de falar para o seu amigo da faculdade. Você vai ser... Sabe que nem o pastor assim, fala louco por Jesus? É mais ou menos isso, porque eu fiquei meio louca. Estou louca até hoje. Quero ser louca até Jesus voltar. Pode passar fazendo um favor para mim. A passagem de 2 Crônicas 18 diz assim, Micaías prosseguiu. Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda.
Vi o Senhor. Quem que vê o Senhor? Qualquer um que esteja disponível para aquilo que Deus quer fazer. Deus não fazia, querido. Se tudo que eu puder te falar nessa manhã, eu falaria assim para você. Deus não mudou. Ele não mudou. Ele era o mesmo ontem, ele é o mesmo do Novo Testamento, do Velho Testamento, ele é o mesmo hoje. Ele não mudou. Não é porque você teorizou a palavra de Deus e não vive na prática que não existe. Nós precisamos viver. Eu estou aqui com vontade de pular. Se eu pudesse passar em cada um de vocês e falar, viva a palavra de Deus. Não leia apenas e guarde. Viva a Bíblia, viva. O crente tem que ter poder. Se o seu filho estiver doente, ore pelo seu filho. Ore por ele. Se você tiver com problema financeiro, ore. Não existe nada impossível para Deus. E eu tenho visto o poder de Deus na minha frente. Eu vou contar só um testemunho para vocês. Eu tinha uma paciente, uma idosa. Eu não sei explicar para vocês o que ela tinha. Para mim era demônio aquilo. Diz os médicos que ela tomou tanto remédio para dormir que ela ficou com movimentos descoordenados. Imagina você, o tempo inteiro, 24 horas, tendo espasmo. Ela pulava da cama, de tanto espasmo. Uma senhora de 74 anos. Quando eu olhei para aquilo, meu coração se moveu de compaixão. Falei, Jesus, como que essa mulher vai viver até o último dia dela assim? A medicina não tem nada para fazer para ela. Nada. Dá um remédio, outro remédio, mais um remédio para dormir e nada. E a gente faz visita nas casas. Eu falei, é a minha chance. Não pode, irmãos, mas eu fiz. Falei, Ana dele, fecha o ouvido aí. Falei, você crê em Jesus? Católica, lotado de santo a casa dela. De imagens, esses negócios. Como é que fala? O negócio da mão, aquele negócio da mão. Essas coisas eraiadas, tudo tinha na casa dela. Católica roxa, marido fumante. Falei, a senhora crê em Jesus? Tremendo assim, ó. Creio. Falei assim, tudo isso que a senhora tem aqui, isso não traz coisa boa para a senhora. Jesus não precisa de nada disso. A senhora deixa eu orar pela senhora? Pode orar pela senhora? Eu pus a mão na cabeça daquela mulher, orei por ela. Ela faz até parte do grupo de caminhada da unidade. Ela está curada. É claro que eu não posso contar isso para o médico, eu não posso contar isso para ninguém. Mas a menina que estava comigo, ela viu. Ela vê, né? Ela que cuida do grupo da caminhada. Isso é testemunho para ela e para a família deles. Ela foi para a igreja? Não sei. Não posso ficar falando de Jesus todo dia para ela. Mas sempre que eu posso, eu abraço ela e falo, que Jesus maravilhoso, né? Ela parou, irmãos. Eu não estou falando que não é a minha oração. Não é a minha oração. É a nossa. É nós. Se nós que conhecemos a Deus, que conhecemos a palavra de Deus, não fizermos... As pessoas estão precisando, gente, precisando. Mas que sentido faz curar se ela não tivesse sido salva? Mas Deus mostrou o poder dele para ela, para o marido dela, não sei se os filhos chegaram a ficar sabendo, que só mora os dois, e para a minha funcionária. Papel cumprido. A minha parte não é convencer ninguém, isso quem faz é o Espírito Santo de Deus. Ele que convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo, não é? Mas a Bíblia fala claramente que a minha parte é o quê? Anunciar, é falar, certo? Então nós temos que ser vivos. Então Deus faz. Pode passar para mim, fazendo favor. 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Essa aqui é a passagem de Paulo, né? A gente acredita que ele estava falando dele mesmo. Mas o que ele está falando? Tem um cara aí que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele não sabe nem falar se foi no corpo, se for fora do corpo, porque foi o quê? Uma coisa sobrenatural, né? Não foi uma coisa real, foi uma coisa sobrenatural. Deus, será que não pode fazer isso hoje? Será que Deus não pode levar ninguém daqui até o terceiro céu, se ele tiver um propósito? Pode. Com certeza pode. E ele continua fazendo. E ele quer fazer muito mais. Pode passar para mim.
E aí agora a gente começa a entrar naquilo que eu queria trazer de principal para vocês. Aí eu fiquei, gente, esse slide foi o mais difícil de eu fazer. Porque eu mudei essa palavra presentei assim umas 12 vezes. Porque eu não achava a palavra que eu queria colocar. Essa é a imagem, né, de uma mãe com um filhinho. Eu pus um filhinho menino porque eu tenho um menino, tá? Então, mas aí eu fiquei pensando o que poderia ser sinônimo da maternidade. E de tudo que eu escrevi, eu pensei, a maternidade é um presente, um dom, né? Um dom, um presente que Deus dá para a gente. E na minha vida pessoal, que hoje é um testemunho, Deus me deu o Jeremias. E o Jeremias é um presente da mamãe, né, meu amor? É o presente mais maravilhoso que eu já recebi na minha vida. Por quê? Não é só porque ele é lindo, assim, fofinho, que nem ele é. Porque Deus me ensina tantas coisas através dele. Tantas coisas, tantas coisas. Quando você é mãe, você tem que perder os seus medos. Não é, mamães? A gente tem que vencer os nossos medos, as nossas dificuldades. Você pode saber que está ruim, mas para o seu filho você fala que está bom. Você pode estar com a maior dificuldade do mundo. Nunca vai faltar um abraço para um filho, um beijo, um chamego. Nunca. E se ele te pede uma coisa, você move o mundo. Por quê? Amor. É um amor que só quem sente que sabe do que eu estou falando aqui. Logo, Luciana vai ter o bebê dela e vai ver que é um amor. A gente sofre. Quando eu ganhei Jeremias, gente do céu, eu sofria tanto. Que eu falava, se esse menino morrer... É verdade, eu tinha medo que ele morresse. Eu tinha tantos medos. Por quê? Porque eu vi que aquela coisica dependia de mim. E até hoje. Até ele casar, né? Mais ou menos. Então... Nossa, e para mim foi maravilhoso, porque, na verdade, eu pensava que eu ia ter muita dificuldade para engravidar. Muita. Porque eu já não casei assim tão criança, mas eu sou nova, viu? Vou fazer 32. E eu tive o Jeremias com 28. E eu pensava assim, eu nunca vou ficar grávida, não vai dar certo, esse negócio de mãe não é para mim. E eu não tinha esse desejo assim no meu coração, não era aquela pessoa, uma criança, eu era, uma criança. Uma criança, não gostava muito de criança. Né? E o Jackson era do mesmo partido, então a gente falava, fechou. Filho já era, esquece. E as pessoas falavam, quando vai vir o nenê? Falava, não sei, né? Porque você casa, você tem que ter filho, né? Aí passou o tempo, né, amor? E o Jackson começou a falar assim, acontecia uma coisa, ele falava, se tivesse um menininho aqui, ó, ele ficar do meu lado. Aí eu percebi, talvez ele está querendo ser papai. Aí já estava um movimento aqui, né? Vamos engravidar, não sei o quê. Falei, tá bom, então vamos, então, né? Entrei na pilha das amigas. Queridos, eu parei o remédio 3 meses. Lá estava o Jeremias, na minha barriga. Até quando ele nasceu, demorou. Quando ele nasceu, eu falei, tinha mesmo um neném na minha barriga. Porque eu fazia ultrassom, eu via aquele negocinho. Depois o negocinho se mexia, tinha braço, tinha perna. Falava, meu Deus do céu, eu tinha tanto medo, irmãos, tanto medo. E quem é daqui há mais tempo sabe que a minha gestação foi difícil. Eu tive muita coisa na gestação, né? Mas Deus tinha falado comigo. Sabe por que o nome do Jeremias é Jeremias? Não foi porque eu achei bonito. E ele sabe disso. Foi porque Deus falou que era para pôr o nome dele de Jeremias. Eu fazia um ultrassom e falava, é menina. Aí eu fazia outro ultrassom e falava, é menina. Aí eu fazia outro ultrassom e falava, é menina. Até o final. Aí eu falei, pensava, é menino, porque Deus já falou comigo que ia ser um menino. Deus já tinha me mostrado. Você acredite ou não, eu já tinha sonhado que era um menino. E eu orei. Falei, Senhor, qual que vai ser o nome da criança? Quando Deus falou Jeremias, eu entrei numa guerra. Mas Jeremias? Davi, Lucas, né? Tantos nomes lindos. Não, é Jeremias, porque eu tenho um chamado para ele. E eu sei qual é o chamado dele, e eu sei que não vai ser fácil. E eu tento, desde já, prepará-lo. Porque Jeremias vai pregar para a pior geração na face dessa terra. E provavelmente eu vou perdê-lo por isso. Eu sei muito bem disso. Vai chegar. Mas só que não é por isso que eu não vou fazer tudo que eu puder por ele. E eu tento enfiar versículo na cabeça dele. E sabe o que é mais lindo? Que ele não tem vivido um Deus teórico, porque Deus já se manifestou na vida dele. E ele já sabe que Deus é um Deus da prática. A sua oração é o quê, filho? Poderosa. Isso mesmo. E é mesmo. É poderosa. Porque a gente tem que ensinar aos nossos filhos que Deus é um Deus de glória, um Deus de amor e um Deus de
poder que opera sinais e maravilhas hoje, através do seu povo. Deus é tão maravilhoso. Gente, quando eu penso no amor de Deus, não cabe. Não tem como, não tem como. Às vezes eu choro assim no carro, alguma coisa assim, quando eu sinto aquele amor de Cristo. Meu Deus do céu, é um amor muito grande, a gente não consegue assim, contar, né? Mensurar. Não tem como, é um amor enorme. E esse amor escolheu, desde a fundação do mundo, que eu, o Juninho, a Lourdes, a Lídia, todo mundo que está aqui, era nós que íamos nascer nessa geração, e Deus confiou a nós a missão de pregar o Evangelho. É salvação. Salvação deveria ser assim, acordei. Salvação, 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 salvação. Um amigo do meu trabalho, não tem Jesus, salvação. Que sentido faz a sua vida? Você acordar, escovar o dente, tomar café, ir para o seu trabalho, pagar as contas, aquela dificuldade. Eu acredito que, pelo menos o meu dia é sempre assim, só o sangue do Cordeiro. Eu acredito que a maioria aqui é assim. Que sentido faria se não fosse porque Deus quer me utilizar para salvar almas? É esse, irmãos. Deus não mandou nós fazer nada. Não mandou você comprar o carro do ano. Tudo isso é muito bom. Eu não estou falando que é errado. Não estou falando nada disso. Mas eu estou te dizendo que a gente não pode perder aquilo que é a nossa missão. Missão. Tem um versículo na Bíblia que fala, eu não lembro na onde, que as nossas obras, né, quando chegar o dia do juízo, ela vai passar pelo fogo. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo dos seus dias? Da sua família, do seu emprego? Você está mais dando mau testemunho lá no seu emprego do que qualquer coisa. Você está só envergonhando o nome de Jesus. Você devia estar pregando. Agora, uma coisa eu vou falar para vocês. Prepara. Prepara. Porque muita gente não vai gostar. E muitas pessoas que você falar não vai se converter. Mas o seu papel é o quê? Não é convencer. É falar. E mais que isso, falar com a autoridade que vem do Espírito Santo. E isso é joelho dobrado, vida de oração e vida de leitura da palavra, para você ter também o que falar, né? Não falar da sua cabeça, falar do que a Bíblia diz. Pode passar. Lucas 1, 30 e 31. Essa passagem é linda, é para você, mamãe. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você, mãe, foi agraciada por Deus. Você tem noção do que é ser mãe? É chamado. Ser mãe é ministério. Iremos dar conta disso. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe colocará o nome de Jesus. É a passagem de Lucas 1,30. Maria era uma menininha, uma jovenzinha, mas eu acredito que ela devia ser uma bênção. Uma bênção. Que ela foi escolhida para ensinar Jesus, para cuidar de Jesus. Deus confiou em Maria que ela ia dar peito para Jesus, que ela ia falar, não põe a mão aí na tomada que você vai levar um choque. Estou modernizando, tá? Deus confiou em Maria, Ele confiou em você e confiou em mim. Aí depois, a gente deixa os filhos serem criados pela escola, pela televisão, enfim, por várias coisas. E a gente fala, não sei o que eu fiz. Não sei onde que eu errei com esse menino. Só que também eu tenho uma experiência na prática. Criança, não adianta você falar não, viu? Só falar não convence. Tem que viver. Tem que viver. Porque rapidinho eles pegam alguma escorregadinha que você dá. Pode passar. E o meu Jesus também me ensinou. E ensinou mesmo. E o meu Jesus me ensinou em oração. Em oração, queridos. E a gente precisa aprender aquilo que Deus quer tratar com a gente. E quem vai falar no seu coração é o Espírito Santo. É Ele que vai te falar. Quando você tem que tomar uma decisão, que você fala, não vou dar essa resposta enquanto Deus não falar comigo. Como que Deus fala? De muitas maneiras. Pode ser através de uma palavra de alguém, pode ser às vezes o pastor está pregando aquela palavra, nossa, veio que nem uma flecha no seu coração. Deus está falando com você. Pode ser quando você está lendo a Bíblia.
E pode ser quando você tem um sonho, pode ser que Deus te deu uma visão, porque Deus não mudou, queridos. Deus não mudou, Ele continua falando, de várias formas, várias formas. Pode passar. Tiago 2,17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Não sou eu que estou falando. É Tiago 2,17. Se a sua fé, por si só, não for acompanhada de coisas que possam ser vistas, ela está morta. É difícil isso para a gente, né? Mas é a Bíblia que está falando. A fé não pode ser só teoria. Ela tem que ser prática. Muda para mim, fazendo favor. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Deus espera isso de nós, queridos, fé. Quando Jeremias nasceu, todo mundo sabe que ele nasceu com um probleminha. Quem é mais antigo sabe. Quem não é, eu vou explicar. O Jeremias nasceu com um problema que chama hipospádia. Hoje eu vou abrir para vocês o que é hipospádia. Hipospádia é uma má formação do pênis. Tá? Quando tem aquela pelinha na ponta, é a fimose, que a maioria das crianças tem, né? Tira aquela pelinha, beleza, normal. A hipospádia é uma má formação que ela vem de dentro para fora. Então, o rim dele é aqui na barriga. Um rim aqui na barriguinha. E a uretra, né, porque o rim é para ser na costa, pode ser para a bexiga, etc. e tal. E a uretra tem que fazer um nó, assim, um rolo, para poder chegar no pênis. E aí a hipospádia é esse problema, que não deixa a uretra chegar no pênis. Então, a uretra... Só que a hipospádia tem vários graus. Tem o grau que, em vez dela ser no meio do pênis, é um pouquinho mais puladinho, um pouquinho na glande, um pouquinho... A do Jeremias era no saquinho. Era pior. A mais grave é a que ele tinha. Ele fazia xixi no saquinho. Era esse o problema que o Jeremias tinha. E é um problema muito difícil, gente. Muito difícil. Eu pensava assim, eu me consolar, falava assim, mas tanta criança que não anda, tanta criança que não vê, tanta criança, ainda mais que eu sou da área da saúde, né? Tantas coisas piores. Mas meu coração sangrava, porque eu sabia tudo que ele ia ter que enfrentar. Eu sabia a dificuldade que era. E quando você nasce... Pode falar que não, mas acho que a maioria das mães, você quer o quê? Um bebê? Ah, você é menina? Ah, não sei, vindo com saúde, não é assim que a gente fala? Porque é assim que a gente espera mesmo, que venha perfeito. E o Jeremias é o meu perfeito lindo da mamãe. E ele nasceu com esse problema. E automaticamente, como a uretra saía muito embaixo, o pênis era curvado, era mal formado e muito pequenininho. Irmãos, o Jeremias já foi difícil a gestação inteira, porque quem tem propósito não é fácil, não. Foi difícil. Quando nasceu, que ele miou, que ele não chorou, ele miou, ele deu uma choradinha, eu falei, ai, viveu. Graças a Deus. Aí ficaram lá na cesárea mais uma vida, eu tive hemorragia pós-parto, foi um rolo, mas ele estava bem. Quando eu fui levar esse menino da maternidade, que o médico chegou, ele falou assim para mim, que os médicos são super honestos, né, hoje em dia. Olha... A gente reparou que a pediatra, né? A gente reparou que ele tem uma má formação, né, no pênis e você vai ter que olhar em casa se ele vai fazer xixi, tá? Porque senão a gente vai ter que operar ele. Tipo, para ontem, né? O meu mundo já caiu ali. Falei, mas ele é tão lindo, tão bonitinho. Verdade. Só que você está ruim da cesárea, você nem olha direito, né? Fui dar banho e tal. Depois que eu fui ver certinho. E era verdade, gente. Ele não fazia xixi pelo pipi. Ele fazia o xixi lá por baixo. Falei, ai, Jesus. Aí vamos levar ele para fazer ultrassom. E eu assim. Quem me acompanhou sabe, porque foi difícil. Eu ruim. Quando cheguei no ultrassom, o médico falou assim, ele tem um rim na barriga. Pode jogar na loteria, porque é 1 em 1 milhão que tem um rim ectópico. Falei, ai, será que se eu fizer mais um exame eu vou descobrir mais alguma coisa? Meus irmãos, eu estou falando assim, brincando, mas para mim... O meu mundo ia caindo assim, ó. O chão ia abrindo, parecia, e eu ia caindo num abismo escuro. E não tinha quem me pudesse tirar de lá. Porque eu fiz tudo, Jeremias foi planejado, eu cuidei certinho, eu fiquei de repouso na gestação, eu tentei tudo que eu podia fazer. E ele veio com esse probleminha. E aí veio, é o pecado.
Meu Deus, perdoa os meus pecados. Do dia que ele nasceu, toda vez que eu ia dar mamar para ele, se fosse de madrugada, fosse qualquer hora, eu orava. Senhor, cura o Jeremias, meu Deus, não quero que ele... Todas, eu orava. E muitas vezes eu chorava. Porque, é lógico, eu queria que ele ficasse tudo bem. E eu pensava, meu Deus, todo dia quando eu abria a fralda dele, eu falava, será que já aconteceu um milagre? E o problema estava lá. Talvez você esteja passando por isso. Alguém aqui pode estar com um problema parecido na família. Saiba que Deus tem todo o poder para, de alguma forma, conduzir a situação de uma forma que o milagre possa acontecer na sua vida. Seja pelo médico, seja sem um médico, várias situações. Eu não sei o que Deus tem, mas eu sei de uma coisa. O meu Jesus pode. E o tempo passou, e eu orando todos os dias, e ele fez 8 meses, e a médica falou, vamos operar, vai ter que operar. Falei, tudo bem, vamos operar. Eu estava com a minha mente bem preparada, assim, que ele ia fazer cirurgia, e ia ficar tudo... Eu já sabia quem era o melhor médico daqui da região, levei ele, consegui acompanhamento, ela já me conhecia, assim, tudo meio que facilitado, né? Só que ela é bem bravinha. E aí levei o Jeremias e a cirurgia. Imagina um bebê de 8 meses... Ele ficou 6 horas no centro cirúrgico na primeira cirurgia, 6 horas. Quando ele voltou, que foi me dar ele no meu colo, o Jackson deve lembrar, a cara dele estava desse tamanho. Ele estava inchado, porque ele era só um bebê e entrou com muitas drogas, e foi muito tempo de indução anestésica. Graças a Deus ele não teve alergia de nenhuma, mas ele estava com a cara desse tamanho. Ele já era gordo, ele estava o dobro de gordo. E cistostomia na barriga, que é uma sonda que põe na bexiga, e sonda no pênis, e aquela bolsa enorme, coletora. Eu não coloquei foto, porque eu não quis expor ele, mas eu tenho foto. Irmãos do céu, foi 2 semanas com tudo aquilo para eu cuidar. Ele tinha que ficar no colo, praticamente assim, o tempo inteiro. E tinha que ser no meu colo, ou no da minha mãe, porque tinha que segurar ele de frente, porque não podia o cocô vir no pipi. Um monte de coisa que eu não vou nem entrar em detalhe. Era um cuidado, assim, chato. Sorte que eu já sabia, assim, tinha uma noção mais ou menos do que era, né? Mas foi muito difícil passar. Fez a cirurgia. Ó, o primeiro xixi que ele fez, que saiu, assim, pela ponta do pênis, eu chorei. Falei, meu Deus, meu filho faz xixi pelo pipi. Eu chorei, agradeci tanto a Deus, tanto. Falei, obrigado, Senhor, muito obrigado pelo meu milagre. Nanana. Tudo que vocês pensar. Passou 1 mês, que é um acompanhamento longo. Passou 1 mês, estava tudo bem. Passou 2, 3, 4. Quando ele estava com 4 meses, abriu 3 buracos no pênis dele. O antigo, 1 no meio e 2 na ponta. Era um chafariz fazendo xixi. Era xixi para todo lado. Mas eu não orei? Eu não estava orando? Não é difícil? Eu estava orando. Eu falava, Senhor, perdoa meu pecado, é pecado que eu fiz antes. Me perdoa, eu e o Jackson, a gente orando. E essa situação, a doutora falou, olha, tem até 1 ano para fechar essas fístulas. Se não fechar, a gente vai ter que operar de novo. Falei, meu Deus do céu. Você acha que a gente orou quanto nesse 1 ano? A gente orou? A gente orou muito. O Jackson virou noites em oração, ele fez jejum. Ele era mais forte que eu, então ele conseguia mais. Eu não sou muito boa de jejum, confesso, ele é. Ele jejuava. Quanto jejum ele fez para esse menino? E toda vez que eu abria a fralda... Queridos, é tão difícil quando a nossa fé parece que não resolve, né? E ele falava assim para mim, ele era duro comigo, ele falava assim, Jesus vai curar o Jeremias, você precisa ter fé. E eu queria matar ele, eu juro, eu queria matar. Eu pensava assim, eu sou mãe, ninguém está sofrendo mais que eu, e eu estou orando. E ele pegava no meu pé, você precisa ter fé. E eu fiquei com tanta raiva, porque o tempo passou, né, que eu comecei a orar, Senhor, põe fé no meu coração, que eu acho que eu não estou tendo fé. E eu não estava mesmo, eu não estava tendo fé. Ele tinha razão. Eu estava esperando que o médico fosse me dar a solução. Era isso que eu estava esperando. Quando a doutora Marilise operou ele a primeira vez, eu mandei, que ficou tudo bem, eu mandei uma caixa de bombom para ela, uma carta para ela, falando assim, muito obrigada, Deus usou a sua mão para que o meu filho fosse curado. Ela ficou super contente, depois aconteceu tudo isso, porque não está na mão do homem. Pode ser o melhor cirurgião, pode ser a melhor técnica, o melhor hospital, pode ser tudo. Quem que decide tudo
não é o homem, é Deus. E Deus tinha essa lição para me ensinar. E não foi fácil, porque foi no meu filho. Mas eu louvo a Deus hoje, porque eu aprendi essa lição. E essa lição me faz hoje assim, Senhor, aonde o Senhor quiser me levar, o que o Senhor quiser fazer, estamos juntos. Por quê? Porque quanto mais a gente caminha com Cristo e Ele vai se revelando a nós, é como se eu pudesse ver. Eu não sei qual que é o rosto de Jesus, o tamanho do cabelo, o tamanho, eu não sei. Mas eu sei quem Ele é. Porque eu conheço Ele, Ele é meu amigo. É Ele que está ali na hora que eu preciso, na hora tão difícil que nem aquela, meu Deus. E passou um ano, eu falei, não, eu vou esperar mais um pouco. Enfim, era para ele ter operado com 1 ano e 8 meses, nós esperamos até os 3 anos. E nada. Fecharam 2 fístulas em cima, mas aquela que era o problema inicial estava lá, a todo vapor. E no começo ele fazia xixi pelo pênis e a fístula pingava. Depois ele começou a parar de fazer xixi pelo pênis e a fístula começou a fazer a função do pênis. E eu pensava, eu falava para o Jackson, a gente perdeu a cirurgia. E a médica falava, não, a gente não perdeu a cirurgia. Com certeza é só um retoque, ele cresceu, né? Nós vamos abrir, vai ser uma cirurgia simples, nananã. Eu até falei para ele, mas no meu coração, eu pensava assim, não é isso. A gente perdeu a cirurgia. Mas eu queria acreditar no que ela estava me falando. E nesse tempo eu estava orando. Só que Deus foi trabalhando na minha vida. E eu fui começando a entender, na prática, que tudo que eu conheço da medicina, eu, Graziele, que sou enfermeira há 10 anos, e que estou acostumada a ver coisa muito legal que a medicina faz, tudo aquilo não é nada. Quando o médico faz uma cirurgia do seu coração que dá certo, saiba que é Deus. É Deus, não é Ele, é Deus. E eu orava, Senhor, esteja ali no centro cirúrgico, seja a mão do médico, seja a mão da Marilise, tudo que vocês pensarem. A gente orava todos os dias por isso. Só que eu pensava assim, não é só isso, eu tenho certeza. Enfim, o Jeremias operou por essa última vez, todo mundo sabe. Né? Foi mais uma cirurgia longa, só que ele não ficou com a cara inchada, que ele estava maiorzinho já. E quando a médica me chamou no centro cirúrgico, ai, irmãos, até hoje é o dia mais difícil da minha vida. Ela me chamou, ela veio assim, que ela estava até afundada aqui, assim, do óculos, né, que usa no centro cirúrgico. Ela estava com uma cara muito cansada. A hora que ela chegou para mim, ela me abraçou, ela falou assim, nós perdemos tudo. Ela só foi falando, irmãos do céu, o meu mundo, ele foi assim, eu ainda bem que eu não passei mal na hora, mas assim, foi tão desesperador. Ela falou assim para mim, mãe, nós perdemos toda a cirurgia. Eu não sei o que aconteceu, eu abri um corpo cavernoso dentro da uretra do seu filho de 1,5 centímetros. Gente, pensa o tamanho de um pênis de uma criança, pensa a finura da uretra. Como que abriu um buraco de 1,5 centímetros? Ela não sabia me explicar. Além da gente perder a cirurgia, abriu esse buraco. Ele não tinha mais pele. Eu fiz tudo o que eu podia, mas posso te dar um conselho? Uma ímpia. Põe a sua mão nessa cirurgia e ora. Ela falou isso. Isso. E eu comecei a chorar. Falei, meu Deus do céu, não vai ter mais como corrigir o pênis do Jeremias, nós perdemos tudo. Ele não tem mais pele, meu Deus, como que eu vou fazer para esse menino crescer entendendo que ele é um homem e que o pênis dele é diferente, que não vai dar certo algumas coisas. Imagina a cabeça de uma mãe e de um pai, porque eu tenho um filho homem. Irmãos, vocês não fazem ideia como foi. Foi muito difícil, muito difícil. E ele foi para o quarto, e sabe só o que ele falava? Jesus vai curar o meu pipi. Jesus cura o meu pipi. As enfermeiras paravam no quarto para ver ele, porque elas chegavam para falar alguma coisa, ele falava assim, Jesus curou meu pipi. Como que eu ia falar para ele que não tinha dado certo? A gente encheu ele de fé, e ele orava, e ele falava, elas iam mexer na veia, Jesus cura o meu pipi. Elas iam desvaziar a bolsa, Jesus cura o meu pipi. E eu, que era a mãe, vendo que estava dando tudo errado. Tudo errado. Ficou enorme o pênis dele, ele ficou com a sonda de novo. Quando a gente chegou em casa, parecia que estava tudo bem o primeiro dia. Na primeira noite, ele começou a ter um sangramento. Ele teve aquele sangramento 2 dias. Ele fazia xixi com sangue. Falei, meu Deus, nem aconteceu isso na primeira cirurgia. Daqui a pouco, de repente, o Jackson abriu uma fralda para trocar. Estava molhada a fralda, ou seja, não estava fazendo xixi só pela sonda, estava vazando pelo pênis. Eu falava, cada coisa que acontecia, o meu mundo caía. Eu falava, meu Deus, o que vai ser do meu filho, que é um menino?
Irmãos do céu, Jackson falou assim, Deus já falou o que é para a gente fazer. Vamos pôr a mão e vamos determinar a cura. Você acredite ou não. Aquilo assim abriu o meu entendimento de um tanto. Falei, é isso. Para mim foi tão difícil aceitar isso, porque eu achava que Deus cura, mas quando Ele quiser, se Ele quiser, não é assim que a gente pensa? Como que eu ia orar falando assim, meio que tipo mandando que assim era muito difícil para mim entender aquilo. E eu vou dizer para vocês, porque é para isso que eu vim aqui nessa manhã, exatamente o que eu orei. Eu punha a mão no pênis do Jeremias, toda vez que eu tinha que mexer, trocar fixação, que era muitas vezes, e ele nossa, ficava nervoso. E eu orava, quando ele estava dormindo, eu colocava a mão e falava. Eu não orava. Eu falava, em nome de Jesus Cristo, cicatrização seja perfeito, feche, venha fechando toda a uretra, todos os tecidos, todas as... Tudo que você pensar que eu sabia cientificamente, eu determinava naquela oração. Irmãos, eu sei que nós somos uma igreja tradicional, mas eu não posso ficar quieta diante do poder de Deus. Tudo deu errado na cirurgia do meu filho, tudo. E ele sabia que ele fazia xixi e vazava pela perna, e ele não queria sair da fralda. E eu falava, não, filho, Jesus vai te curar. Até ele orava, até ele determinava. E eu comecei a chamar aquilo para a realidade. E um dia eu estava orando por ele, eu e o Jackson na sala, e eu senti a minha mão queimar. E eu coloquei a mão no pênis dele e falei, em nome de Jesus Cristo, fecha. Irmãos, é tão difícil quando a gente tem que romper a barreira do que você está vendo no real e chamar o sobrenatural. É muito difícil. Você crê. Mas eu via o efeito, porque eu orei quase 1 ano falando, Deus, põe fé no meu coração. E aquela oração não foi em vão. Deus encheu meu coração de fé e eu não tinha dúvida. Eu só estava esperando dar o tempo para eu dar o testemunho, porque eu tinha certeza. E eu orava por aquilo. E aí tirou a sonda. E ok, ele fez xixi pelo pepi, glória a Deus, mas da outra vez foi assim também. Vamos aguardar. E eu orando e determinando a cura. Você goste, não goste, creia, não creia. Foi assim que Deus fez. E eu levei ele na Marilise, ela falou, e aí, né? Como que tá? Eu falei assim, tudo bem, vamos pôr ele para fazer xixi? Aí ela falava assim, estamos no lucro. Eu falava assim, doutora, estamos orando, Jesus curou o Jeremias. Ele falava para ela. Ela falava, tipo assim, né, descrente, né? Porque ela não queria em nada, eu conheço ela. Aí ela falava assim, vamos ver, por enquanto estamos no lucro. Até hoje estamos no lucro. Faz 6 meses que o Jeremias operou. 6 meses. O xixi dele é perfeito. O pênis dele ficou perfeito, porque o meu Jesus curou o meu filho. E Ele pode curar você, o seu filho, o seu vizinho, o seu amigo, não importa. Depois desse dia, irmãos, eu oro por qualquer um. Eu posso conhecer, não conhecer, eu oro. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Jesus é real. Ele é vivo e Ele faz. Ele não fazia, Ele faz. Ele fez na vida do meu filho, Ele faz. Ele fez na senhora lá, minha paciente. E eu oro por qualquer um que precisar. E eu falo de Jesus, eu não tenho vergonha. Sabe por quê? Porque vergonha é a gente deixar uma pessoa, a gente não ter amor no coração e deixar uma pessoa perdida, uma pessoa sofrendo, sendo que você pode oferecer aquilo que ela precisa. Ela só não conhece. E foi assim que Jesus curou o Jeremias. E o GG está curado, filho? Jesus te curou? Por onde sai o seu xixi? Pelo pipi, para a glória de Deus, né? Nunca mais. Nunca mais. E ele aprendeu na prática que o nosso Deus é um Deus real. Esse dia eu estava com uma virose, ele já vem, em nome de Jesus, ele já vem cheio de fé no coraçãozinho dele. Porque ele viu na prática que Deus é real. E eu creio nesse Jesus. E eu gostaria muito, se eu pudesse deixar alguma coisa para você nessa manhã, que você soubesse que o nosso Deus, Ele não mudou. Saia da sua zona de conforto. Saia do seu comodismo. Saia do seu dever religioso de vir na igreja. O seu dever de fazer o devocional. Eu tenho. Hoje eu não li a Bíblia, não orei. Eu tenho que fazer meu devocional. Aí você fica lá meia hora. Já fiz o meu devocional. Cumpri o meu dever religioso, para Deus. E para você também. Enquanto isso, você está perdendo de desfrutar de tudo que Deus tem para mostrar para você. Essa vida é tão sem graça, sem Jesus. Mas com Jesus é só emoção. É muita emoção.
Mas é muita vitória. É muita vitória. Pode mudar, Otávio? E Deus também me ensinou que Ele nos equipa. Essa lição do Jeremias me ensinou que nós estamos equipados com a palavra de Deus, com a oração, e principalmente, muda o slide, Otávio, que nós estamos equipados por o que diz lá em Marcos 16, que a gente deveria pensar nesse capítulo todo dia. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Pode mudar. Pode mudar. Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ela tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por elas, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Marcos 16, o capítulo inteiro. Querido, é para nós. É para nós. Quando que a igreja vai acordar? Eu não estou falando essa, eu estou falando todas. Mas eu estou falando nessa porque eu sou dessa. Quando Jesus falou: vão, preguem e expulsem demônios, curem os doentes. E aqui está falando, os discípulos obedeceram, eles foram, pregaram. E Deus ia confirmando a palavra deles através do quê? Dos sinais e maravilhas. Afinal de contas, hoje o católico também faz uma coisa bem parecida com a gente, até o espírita, que eu tenho visto. Sabe o que faz a diferença? O poder de Jesus através de nós, porque eles não têm a verdade, nós temos a verdade. Só que a gente faz assim com a verdade, ó. É só para nós. O problema dele, que o mendigo vai morrer e vai queimar no inferno a eternidade, o problema dele. É isso que a igreja está fazendo. O problema dele, ele usuário de droga, ele que quis ser usuário de droga. O que você vai falar quando você estiver diante de Jesus no juízo final, que está chegando? O que você vai falar? O quê? Deus vai mostrar para você esse versículo aí, ó, esse capítulo de Marcos 16, os últimos versículos 19 e 20. Eu não mandei você ir? Queridos, Deus não precisa de nós para nada.
Ele nos deu esse presente, esse presente. Ele falou assim, vai lá e fala, que eu vou operar. Não é você. O seu papel é ir lá e colocar a mão e orar. E ajudar. Quem vai fazer o sobrenatural não é você. Não é o muito que você vai falar, o muito que você vai ajoelhar, que você vai se jogar, não é. É Deus, é o Espírito Santo que vai fazer o sobrenatural. Mas você é o veículo. Seja veículo daquilo que Jesus mandou a gente fazer. Jesus não mandou a gente fazer um monte de coisa que eu estou vendo, que o universo gospel está se movimentando para um monte de coisa aqui, ó. E as almas estão tudo morrendo. Eu trabalhei um monte no hospital. Todo dia morre um monte de gente amaldiçoando a Deus, você sabia? Um monte. Conscientemente. A pessoa, na hora da dor, ela amaldiçoa a Deus. Vocês não fazem ideia o que é o ambiente da morte. Como que a gente é tão material e como que tudo é tão espiritual. É muito espiritual. A gente acha que tudo é igualzinho a gente vê aqui, que está tudo bonitinho. Enquanto isso, o reino das trevas, super organizado, está matando, roubando, destruindo, acabando com as famílias, porque se ele acaba com a família, acaba com tudo. Por isso que está lotado de homossexual. Porque Satanás, ele é esperto. E nós estamos dentro da caixinha. Né? Porque não chegou na nossa casa. Querido, não deixe que a coisa chegue num ponto que Deus tenha que fazer entrar dentro da sua casa para você acordar. Porque às vezes pode acontecer também. Irmãos, vamos levantar. Vamos levantar. Troca o slide para mim. Pode trocar. Essa é a imagem de Davi, eu coloquei ela porque o Jeremias gosta muito. Essa é a imagem de Davi. Você acha que Davi, com uma pedra, podia matar um gigante treinado para a guerra? Não é só historinha que a gente conta para as crianças, não. Ai, Jesus abriu o mar vermelho e o povo passou. Se a gente tivesse temor de Deus, a gente pulava, a gente vibrava. É o nosso Deus. Não é aquele Deus da Bíblia. É o seu Jesus. É o meu Jesus. Olha isso, querido. Eu tive que vencer esse gigante. Eu não sei qual é o seu gigante. Mas o nosso Deus é poderoso. A gente só precisa se vestir da armadura. Se apropriar. A Bíblia fala. Fala. É palavra, é oração. É poder. É poder. Não é porque nós somos tradicionais que a gente tem que ser vazio. A gente pode ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa falar em línguas para você ser cheio do Espírito Santo. É essa distorção que acontece hoje nos nossos dias. Ser cheio do Espírito Santo é muito maior do que isso, muito maior. E se você falar em línguas, amém, Deus te abençoe. Mas não é por causa disso que a gente vai anular todos os dons. Ah, Deus não fala mais. Ah, isso era para antes. Irmãos, pelo amor de Deus, nós estamos pegando um monte de barro e jogando no nome de Jesus. Vamos acordar. Vamos acordar. Deus me acordou. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu poderia estar na minha zona de conforto também. Só que Deus me acordou. Enquanto Ele me der vida e saúde, é para a glória dEle. Pode ser que muitas pessoas vão sair daqui hoje e achar um absurdo. O Espírito Santo falou o que Ele queria falar. Agora é você, Deus e o dia do juízo. O que eu estou aqui hoje como veículo de Deus é para dizer para você, levanta, Deus faz. Ele não fazia, Ele faz. Ele não tinha poder, Ele tem. Pode passar. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhes, levante-se, tome o menino em sua mão e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Mateus 13, 14. Deus deu um sonho. A gente não consegue nem falar, né? Porque a gente não crê. Deus deu um sonho, tá? Um sonho para José e falou, foge com Jesus. E ele fez o que? Obedeceu, ainda bem, né? Por isso que era ele que era o pai de Jesus, que ele era obediente. Não era rebelde que nem a gente. Muda.
Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos. Opa! Mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. Pode mudar. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Juízes 13, de 1 a 5. O anjo apareceu para a mãe de Sansão. Eu poderia dar muitas outras passagens. A gente sabe, todo mundo aqui já leu a Bíblia inteira. A gente sabe que Deus se manifesta de muitas maneiras. Só que a gente tem uma dificuldade enorme de crer no sobrenatural. Porque a gente é teórico. Deus pode se manifestar até aqui. Aqui eu não creio. Nunca Ele vai fazer. Nunca Ele vai fazer. Quando você crê, aí você vai dar o espaço. Aí Ele vai fazer. Se você não crê, continua vivendo a sua vida. Ótimo. Deus deu para a gente uma coisa assim, ó, que eu acho incrível, chama livre-arbítrio. Um dia eu falei assim para Deus, dentro da Kombi, lá, aquele terror lá que eu faço visita domiciliar. Senhor, que tanta mãe, essa fiarada, tudo sofrendo, tudo sem ter o que comer, essas casas caindo ao pedaço. O que o Senhor permite isso? Não deixa ter filho, o Senhor tem o poder. O Espírito Santo falou claramente para mim, vocês têm o direito da escolha. Eu não quebro as minhas leis. Falou só isso, eu não quebro as minhas leis. Naquele momento eu entendi tudo. Do mesmo jeito que o sol nasce para justos e injustos, fica de noite, chove, justo e injusto. Na igreja também, tem justo e injusto, em todo lugar. Ele falou o quê? Um espermatozoide vai fecundar um óvulo. E se a pessoa não tiver problema, vai ter um filho. Ele não quebra. Ele não quebra. Pensa na nossa responsabilidade. Pensa. Todas essas pessoas vão dar conta porque Deus deu o livre-arbítrio. Pode mudar. E eu quero terminar essa palavra dessa manhã, que eu já demorei demais, falando que o meu Jesus, Ele te chama hoje. É hoje. É agora. Eu procurei muito uma imagem, porque eu queria muito traduzir. Essa imagem é de Jesus orando por uma mulher e os discípulos junto, porque eles estavam o quê? Aprendendo, né? E quando a gente lê a Bíblia, é para a gente aprender. E depois é para a gente fazer. Se você estudar para a prova e não for no dia da prova, não adiantou. Então você estuda para a prova, faz a lição de casa. Tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que vir na igreja, tem que participar. Não estou falando nada disso. Mas a gente precisa romper, é mais. É mais que isso. Isso aqui, ó. Pode imaginar ali, ó, aquela foto ali, ó, era para ser você. E as pessoas que estão perto de você, vendo o que o nosso Deus que é vivo faz. Fecha o seu olho que eu vou orar por você. Deus Santo, Deus de poder e de glória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor colocou a oportunidade, Senhor, nessa manhã, de eu falar de tudo aquilo que o Senhor tem feito, de tudo que o Senhor faz, que o Senhor faz muito mais do que as minhas pequenas experiências. Ó Deus, a única coisa que eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que seja como uma flecha que crava no coração das pessoas que estão aqui nessa manhã, Senhor. E que o Senhor possa incomodá-las. Senhor, coloca na mente, Senhor, no entendimento, que nós precisamos ser soldados de primeira fileira da batalha, meu Deus. Não dá para a gente querer se esconder no meio daquele monte de soldado, a gente procurar um lugarzinho, porque nós vamos ser atingidos primeiro pela bala. Ó Deus, tira todo o medo, tira toda a dúvida. Pai Santo, tenha misericórdia da tua igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos uma geração tão próxima da sua volta. Aviva, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva, ó Deus. Cumpra-se, Joel, na nossa igreja, ó Pai.
Que as pessoas, Senhor, possam ter experiências sobrenaturais. E saber que o Senhor é um Deus vivo. O Senhor não está lá no céu só sentado no trono de glória e a gente espera o Senhor voltar. Não, meu Deus. Nos ajuda, Jesus, a viver a Tua palavra na prática. Nos ajuda, Senhor, a transpor essa barreira. É tão difícil dar esse passo. Mas Espírito Santo de Deus, manifesta-se de alguma forma na vida de cada um aqui desta manhã. Em nome de Jesus Cristo, se revele a eles de tais formas que, como eu, eles não possam mais ser os mesmos. Que não dê mais para voltar para trás. Eu peço a Tua presença em cada vida nessa manhã. E que cada um, Senhor, possa ser representante Seu. Seja em casa lavando a louça. Seja dando um abraço num filho. Seja orando por um doente. Seja visitando num leito de hospital. Ou falando por um amigo do trabalho. Ó Deus, em nome de Jesus, nos faz uma igreja viva. E nos ensina que o Teu nome é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós temos visto. Depende apenas de nós crermos em Ti e confiarmos que a Tua palavra é a verdade. Fica conosco, ó Deus. Abençoa cada mamãe que está aqui nessa manhã. Que o Senhor possa estar ajudando cada uma nas suas dificuldades. Muitas vezes o cansaço, o estresse. Ó Deus, cuida de cada mamãe, que hoje é o nosso dia. Que cada mamãe possa colocar incutir dentro da mente dos seus filhos e do coração, que o Senhor é um Deus maravilhoso, que abriu o mar vermelho e que continua fazendo maravilhas hoje, em nós e através de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.